4, exercício 4. O fenômeno das marés ocorrido devido à atração gravitacional entre Sol, Terra e Lua. O fenômeno das marés ocorre devido à atração gravitacional entre Sol, Terra e Lua. Bom, o nível das águas aumenta e diminui em algumas regiões 2 vezes por dia, atingindo um nível máximo e um mínimo. Em uma praia foram observados e registrados níveis da maré e foi possível obter uma função que se aproxima da curva formada pelos níveis da água em função da hora do dia. H de x, o nível da água em função do x, é 1,6 mais 1,5 vezes cosseno de π sobre 6 vezes t. Beleza. Em que H de x é a medida da altura do nível da maré em determinada hora t do dia. Então não está errado. Isso aqui não é H de x, é H de t. É em função do t, certo? Mas tudo bem, vamos perdoar o amigo. Com base nessa função é possível afirmar que o nível mais baixo da maré ocorre a 0 hora. Galera, o nível mais baixo da maré vai ocorrer quando o cosseno for menos 1. Então o cosseno de π sobre 6 vezes t tem que dar menos 1. Quanto que tem que ser o valor do ângulo para o cosseno ser menos 1? Parabéns! Melhor ainda, o amigo falou 130 graus, né galera? Porque é o menos 1 do cosseno. Só que já que ele está falando em radiano, o amigo melhorou e falou π. Este ângulo de dentro deve ser π para o resultado da menos 1. Ou seja, π sobre 6 vezes t tem que ser igual a π. Corta π de um lado com π do outro, está dividindo, passa t igual a 6. E ele falava que era em horas? Se ele falava que era em horas, hora do dia. Muito obrigado. Então é às 6 horas que ocorre a maré mais baixa. Que horas que ele falou? 0 hora. Não, 0 hora não, falso. A primeira afirmativa é falso. 1, 2, 3, 4, 5. A segunda, o nível mais baixo da maré é de 1,6 metros. Não. Quando tu botar menos 1 aqui, gente, o nível mínimo vai ficar então 1,6 mais 1,5 vezes menos 1. O que não vai dar o valor que ele falou. Afinal, 1,5 vezes menos 1, menos 1,5 com 1,6, 0,1. Essa é a maré mínima. O bobão falou que era 1,6. O nível mais alto da maré é 3,1 metros. Deixa eu ver, quanto é que vem no cosseno? H max vai ficar 1,6 mais 1,5 vezes 1, que é 1,5. E somando 3,1 metros. Legal, confirmou. Verdadeiro. De repente a gente conferiria, né, num vestibular, daria uma conferidinha nas outras duas para ter certeza de que a verdadeira é a 3, né? Mas, vamos lá. Às 6 horas a maré atinge o nível máximo. Era o nível mínimo, né? Às 6 horas, já confirmamos, falso. Às 12 horas a maré atinge o nível mínimo. Acabamos de ver que o nível mínimo era às 6 horas. Então, falso e falso também. Confirmamos que era a letra C que era para ser assinalada, né? O terceiro item, na verdade. Depois da 4, qual? 7. Questão 7. Questão 7. Dizia o seguinte: nas funções representadas a seguir, com x pertencente aos reais, determine o maior e o menor valor de y. Letra A, y é igual a 2 sobre 4 menos cosseno de x. Como é que eu vou fazer isso? Substitui por 1 e menos 1, parabéns. 2 sobre 4, vou colocar o 1 primeiro. Y igual a 2 sobre 3, né? 2 terços. Se quiser dividir, dá 0,666, o famoso número da besta. Y igual a 2 sobre 4 menos menos 1. Menos com menos, mais 4 mais 1, 5. Pronto, achei o valor máximo e o valor mínimo. Não seria o contrário, professor? Não. Dividir por 5 dá um número menor do que dividir por 3, né? Certo? E era só isso que ele queria? Não. Determine o maior e o menor valor de y. Y max, y mínimo. Muito bom. Letra B.
Y, ferrou. A letra B, em vez de Y, é f de x. Ai, ai, ai. Já estava na hora de ter percebido que Y e f de x é a mesma coisa. A mesma coisa. O que eu vou fazer para achar a resposta, então? Substitui por 1 e menos 1. Não dá para acreditar que é assim tão tranquilo. Só isso mesmo. Vamos ver, então. F de x pode ficar como 1 mais 3 sobre, né? 1 sobre 3 mais 4 vezes 1. 4 vezes 1? 4. 4 mais 3? 1/7 é um dos valores possíveis. Daqui a pouco a gente vê se é o máximo ou o mínimo. F de x também pode assumir o valor 1 sobre 3 mais 4 vezes menos 1. Vai ficar 4 vezes menos 1 é menos 4. 3 menos 4, menos 1. Logo, outro valor que f de x pode assumir fica 1. Menos 1, na verdade, né? Menos 1. Então eu descobri o valor máximo e o valor mínimo. Não, tem coisa dando problema aí, galerinha. Por quê? Essa é a pergunta. Ainda tem valores diferentes ainda para a gente calcular, será que não? Deixa eu pensar. Ah, não. Quando eu fiz, eu até pedi para a galera que estava no apoio, na aula passada, me lembrar de citar isso que eu vou citar agora. Mas é que não era o caso, não. Nesses casos aqui tá tranquilo, né, galera? O maior valor eu obtive usando o maior valor possível para cosseno. E o menor valor eu obtive usando o menor valor do cosseno, que é menos 1, sem problema nenhum. Peguei a outra função, fiz a mesma coisa, né? Substituí o maior e o menor valor ali e obtive o maior e o menor valor, sem problema nenhum. O menor valor, então, possível é menos 1 e o maior valor possível é 1/7. É que tem alguns casos em que só fazer isso não resolve. Eu, no apoio, coloquei a seguinte questão para a galera, ó. Justamente tentando revisar para o trabalho, eu botei a seguinte questão para o pessoal. Y igual a 1 sobre cosseno de x. Certo? Para essa função aqui, se tu for aplicar a técnica que nós acabamos de aplicar, qual seria o maior valor possível? 1. Quando eu boto 1, né, fica 1 dividido por 1, que dá 1. Quem seria o menor valor possível? Menos 1, porque quando tu bota menos 1 aqui, 1 dividido por menos 1, dá menos 1. E está errado. Por exemplo, se desse 0,5, 1 dividido por 0,5 dá 2, que já é um valor maior. E ainda não é o maior de todos. Parabéns, porque se der 0 na parte de baixo, dá um número infinito. Então, y máximo nesse caso é o mais infinito. E o y mínimo é o menos infinito. Quando esse valor começar a ficar próximo de 0, mas por valores negativos. Menos 0,0001, menos 0,00001, maior vai ficar esse valor, só que negativo. Então, numa situação dessa, claro que eu não colocaria na prova, no trabalho, uma situação dessa, né? Mas só para a gente se proteger pensando lá na frente, no terceirão e no vestibular. Se a questão estiver 1 sobre seno ou cosseno, o valor máximo e mínimo vão dar quando seno e cosseno tender a 0. Certo? Então é uma situação um pouco mais delicada. 7. Eu vou recorrigir a questão para que não fiquemos com dúvidas. Página 34, questão 7. Letra A. Y igual a 2 sobre 4 menos cosseno de x. Essa estava correta. De qualquer maneira, com os detalhes aprendidos agora, nós sabemos que o valor máximo ocorre quando isso aqui dá 0. 4 menos cosseno de x pode dar 0? Menos passa e 4 igual a cosseno de x. O cosseno de x pode dar 4? Não. Então, nesse caso, vai poder tender ao infinito? Não. Então, para achar o maior e o menor valor, continua valendo aquela outra ideia. Vamos substituir por 1 e vamos substituir por menos 1. Quando a gente coloca o menos 1, fica 2/5.
Então deu o valor mínimo e o valor máximo como esperado anteriormente. Porém, na letra B, a gente teve que alterar o resultado, porque f de x era igual a 1 sobre 3 mais 4 vezes cosseno de x. Concorda comigo? Aí a gente tem que ver se lá embaixo vai poder dar 0. E já que 3 mais 4 vezes cosseno de x pode dar 0, porque mais passou menos, e está multiplicando passou dividindo. O cosseno pode dar resultados menos 3/4 ou menos 0,75? Pode. E detalhe, né? Ele pode passar um pouquinho, ou pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor que 0,75, né? Se ele fica só um pouquinho maior que 0,75, o resultado de baixo dá bem próximo de 0, mas negativo, né? O que daria um valor infinitamente negativo. Se eu coloco o valor do cosseno ali próximo de 0,75, só que um pouquinho menor, aí esse resultado ali vai dar 0, só que próximo de 0, só que positivo, né? Que daria um resultado mais infinito. Então, quando a parte de baixo for possível zerar, quando eu puder zerar a parte de baixo, o que acontece com a imagem? Tende a mais infinito e a menos infinito. Então, resposta, a letra B ficou alterada. F max, qual é o máximo valor da função? Mais infinito. F mínimo, qual é o menor valor possível da função? Menos infinito. Então tu vê, cada colega deu a sua contribuição para que a gente pudesse aproveitar a aula toda. Parabéns para os dois colegas que fizeram observações absolutamente perfeitas. Maurício, fica à vontade, querida, toda a tua aula.